Oi, gente. Ui. Para o pessoal entrar no Instagram, distribuir a live. Enquanto isso, eu vou mandar mensagem. Opa. Oi, Tati. Vou mandar mensagem lá no grupo do Telegram. Boa tarde. Oi, Marcos. Meu mentorado, Marcos. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, na verdade. Deixa eu ajustar aqui. Hoje a gente vai ter uma live muito legal sobre como conciliar estudo e trabalho. Eu vou fazer essa live com base na minha experiência de estudos para concursos, porque eu sempre tive uma rotina de estudar e trabalhar, e com o tempo eu fui aprendendo a me organizar, né? Assim, pronto. Sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas, eu peço que vocês mandem nessa caixinha que tem o quadradinho logo aqui embaixo, mais ou menos aqui. Porque daí fica mais fácil de eu encontrar as perguntas depois, tá? Mandem os coraçõezinhos, é tão legal quando começa a subir os coraçõezinhos aqui no canto. É uma gracinha. Bora lá então pra nossa live. Deixa eu escrever aqui o nome da live. Deixa eu ver se eu acho aqui onde faz isso. Não achei aqui. Que gracinha, o tanto de coraçãozinho. Que fofos. Como eu estudei redação, a Mila perguntou, já estão surgindo as perguntas, daqui a pouquinho eu vou responder mais pro final, tá? Primeiro, eu programei várias coisas pra gente conversar hoje, é quase que uma aula mesmo essa live, tá? Então prestem atenção. Depois vai ter um material que eu preparei também para vocês lá no Telegram, no grupo do Telegram, vocês vão poder baixar esse material. Ficou um material bem legal. Mas se vocês quiserem anotar também, fazer as anotações, peguem o caderno e a caneta pra gente conversar. Vou beber minha água aqui, que eu sou bebedora de água oficial. Bebi muita água. Olha a Kenny, minha mentorada, estudando para o Senado. Tá aqui presente, seja bem-vinda, Luciane. Bora lá então, gente. Eu não achei aqui onde que escreve o tema da live, então vamos começar aqui quebrando o seguinte mito. Quem nunca ouviu ou quem nunca falou a seguinte frase: só passa quem tem o dia inteiro para estudar, né? Sempre quando a gente começa a estudar, na verdade, esse pensamento, ele é muito comum de acontecer, ele aparece na nossa cabeça com frequência, só que isso é um mito, isso não é verdade, não é verdade, principalmente para os concursos que exigem um alto nível de desempenho dos candidatos, isso não é uma verdade, claro. Se você tiver mais tempo, né, para estudar, a chance de que você tenha um desempenho melhor é maior. Só que quando a gente vai para a prática e vai analisar os resultados, né, quem realmente tem resultados, quem realmente está lá na lista de aprovados, a gente percebe que muitos daqueles candidatos, principalmente os primeiros lugares, eles são ocupados por pessoas que tinham uma rotina de trabalho e estudo ao mesmo tempo, fora as outras atividades que todo mundo tem, né? Todo mundo tem família, alguém falou, acho que foi o Marcos, falou, tem que conciliar essas duas atividades, né, que existem ali para que vocês concretizem seus sonhos. Tem que conciliar com a sua com família, com amigos. Então assim, a maioria não, mas boa parte das pessoas que estão lá no topo da lista, muitas vezes tem essa rotina e mesmo assim conseguem não só passar, como também estar lá no topo. E a prova disso é que dos consultores legislativos lá do meu concurso da Câmara Legislativa que foram nomeados 9 consultores, né, de 9 cargos diferentes. Desses consultores, 8 trabalhavam, esses que passaram em primeiro lugar em cargos da consultoria.
8 trabalhavam e estudavam, tinham essa rotina já, alguns eram servidores públicos, outros trabalhavam na iniciativa privada, mas eles já tinham essa rotina de trabalhar e estudar e foram aprovados em primeiro lugar num concurso que exige alto nível de desempenho. Então, eu acho que isso prova que essa fala de que só quem tem muito tempo para estudar, quem tem o dia todo disponível para estudar, é quem realmente passa. Isso não é verdade, isso é um mito, assim, com certeza é um mito. E aí, vocês me perguntam, como que essas pessoas que têm essa rotina tão cheia de atividades, como que elas conseguem fazer para estudarem e se tornarem candidatos competitivos e estarem lá, às vezes, alcançando os primeiros lugares, alcançando os lugares mais cobiçados ali dos concursos. A chave disso, gente, a chave desse ponto, né, tá na organização, né, a chave dessa coisa que parece quase que um paradoxo, né? Às vezes a pessoa tem menos tempo, às vezes tem 3, 4 horas para estudar, mas mesmo assim ela consegue ser mais produtiva do que alguém que tem 9 horas, 10 horas por dia para estudar, né? Então, a gente quem tem pouco tempo, vai aprendendo a criar tempo, né? Se realmente quiser, se realmente estiver comprometido com esse objetivo, né, de ser aprovado no concurso que a pessoa escolheu. Então, isso é realmente possível e eu acho que a chave disso está na organização, da pessoa saber se organizar para que ela faça todas as atividades que são necessárias para que ela se torne uma candidata ou um candidato competitivo para o concurso. E aí, eu queria combinar uma coisa aqui com vocês. Sempre que eu falar algo que assim, der um insight, sabe, na cabeça de vocês, mudar a chave, sabe o emoji aquele emoji da lâmpadazinha? Se vocês puderem comentar colocando aquele emoji, eu vou até procurar aqui. Espera aí, rapidinho. Sabe, porque daí, às vezes, acender uma lâmpada na sua cabeça sobre o que eu falei, uma luz, né, dê uma luz, e alguém que está aqui não prestou atenção nisso, né? Então, isso vai ajudar outras pessoas também a prestarem atenção, a trazerem vocês para as informações que estão sendo passadas aqui. Quem vem acompanhando as lives das últimas semanas, vem observado que as lives elas estão bem estruturadinhas, né? Tem bastante conteúdo que a gente está passando aqui, são verdadeiras aulas que eu estou passando para vocês, que eu estou fazendo aqui com vocês de forma gratuita, né? Quase que uma mentoria gratuita aqui em grupo. Eu vou respondendo perguntas, então vamos nos ater a isso, né? Vamos ajudar também as pessoas que estão aqui para aprender a estudar da melhor forma possível, encurtar o tempo até a aprovação, até o nome no diário oficial, certo? Então, vamos lá, deixa eu olhar aqui eu tenho uma cola de tudo que eu tenho que falar, que são 10 pontos sobre os quais nós vamos falar aqui. É bastante coisa. Deixa eu beber minha água e aí a gente vai para o nosso quadro. Vamos para o nosso quadro virtual. Acho que tá dando para enxergar bem, né? Deixa eu colocar aqui como conciliar. Ampliar um pouquinho. Conciliar trabalho e estudo. A minha letra não é tão feia assim não, mas, né, escrevendo na rapidez aqui, acaba que sai assim. Opa! Bora lá. Como conciliar trabalho e estudo? Bom, o primeiro ponto que vocês têm que observar é ter a noção real do tempo. Ter uma noção real do tempo
que você gasta para cada atividade que você faz, para cada atividade. Vou colocar meio resumido aqui, senão a gente perde muito tempo escrevendo. Mas isso daqui de escrever prende bastante a atenção de vocês e ajuda, vocês nem imaginam. Então, vamos comentar essa questão. O que é isso, né? Tem uma noção real, e essa palavra real não tá aqui por acaso, é uma palavra que ela é necessária. Tem uma noção real do tempo que você gasta em cada atividade, inclusive o seu deslocamento. Se você gasta 1 hora de deslocamento da sua casa até o seu trabalho, isso deve ser levado em consideração. Você deve ter uma noção real, né? Noção real fica até estranho, mas você deve ter, assim, o conhecimento mesmo ali da realidade, sabe? Qual é o tempo que você gasta em cada atividade? Quais são as suas atividades no dia a dia, né? Digamos que você tem que trabalhar, tem que se deslocar até o trabalho, aí você faz um curso de idiomas, por exemplo, você tem que ter uma noção do tempo que você gasta até o seu curso de idiomas, do tempo que você gasta do seu curso até a sua casa. Você tem o seu tempo de trabalhar e tem o tempo que vai estar ali para você estudar. Então, assim, mesmo que você identifique ali que você só vai ter 3 horas por dia para estudar, você deve enxergar essas 3 horas por dia como uma prioridade. Se você enxerga isso como uma prioridade, você vai fazer de tudo. Por mais que o seu trabalho seja importante para você ter a sua subsistência, você vai fazer de tudo para que você cumpra aquelas 3 horas de estudo por dia. Então, observe isso. Se preciso, anote mesmo, sabe? Pegue um caderno e anote. Deslocamento do trabalho de casa até o trabalho, 30 minutos. Trabalho, sei lá, 4 horas. Pausa para o almoço, 1 hora. Volta ao trabalho, parte da tarde, 4 horas. Fim de expediente, do trabalho até minha casa, 30 minutos, entendeu? Anote todos esses tempos e tenha essa noção, né? Esse conhecimento, né? Se conheça em relação a quanto tempo você gasta em cada atividade. Vocês vão ver lá na frente, quando eu estiver falando lá mais ou menos do 7º ponto, né, que nós vamos conversar aqui hoje, vocês vão observar que ter esse conhecimento vai ser essencial para que você consiga ganhar mais tempo, né, durante a sua rotina. Por mais atividades que existam nela, você vai conseguir ter mais tempo. Vai conseguir ganhar mais tempo, tá? Então, esse exercício de saber exatamente, não exatamente, mas ali ter uma noção muito próxima do real, de quanto tempo você gasta em cada atividade, inclusive deslocamentos, almoço, café da manhã, quanto tempo você leva para se arrumar de manhã para ir ao trabalho, entendeu? É interessante que você vá fazendo essas observações no seu dia a dia. E, gente, faça essa observação real mesmo, sabe? Não é uma estimativa, assim, não faça uma coisa assim de memória, sabe? Observe sua rotina, tire um dia para você observar a sua rotina e vai anotando, sabe? Quanto tempo você vai gastando para cada atividade. Depois vai ficar mais fácil de você conseguir voltar não, mas ganhar tempo. A Kenny falou aqui que priorizar merece a lâmpadazinha. A lâmpada, Então coloca aí. A Mônica Lago falou, planejar o dia, exatamente. Exatamente, Mônica. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto. Mas primeiro observe, faça esse exercício de se observar, né? Quanto tempo você leva para almoçar? Quanto tempo, assim, e não é assim... eu consigo almoçar em 15 minutos. Não é para você ficar fazendo essas coisas doidas, sabe? Assim, que de repente pode prejudicar a sua saúde. É para você observar mesmo com quanto tempo eu almoço de forma sustentável, sabe? De forma que eu consiga sentar, comer com calma, descansar ali uns minutinhos e depois partir para uma próxima atividade. Então, vá fazendo essas observações
E depois a gente, daqui a pouquinho, eu vou falar como vocês podem organizar isso. Eu vou fazendo a live e vou lembrando de umas coisas, né? E a gente estava falando do ponto de priorizar, que é a segunda coisa que eu vou anotar aqui. Priorize. Priorize o estudo. Não, então, é aquele ponto que a gente começou a falar lá no início, mas, assim, não é porque você trabalha por 8 horas e estuda somente por 2 horas que o trabalho é uma prioridade, assim, número 1 na sua vida, entendeu? Você trabalha 8 horas, você está presente lá no seu trabalho durante 8 horas porque você precisa, né? Você assinou um contrato de trabalho, ou então assinou um termo de posse, passou em um concurso. Tem gente aqui que já trabalha em alguns órgãos públicos, já é servidor. Então, você se comprometeu a estar lá no seu trabalho naquele período. Mas não significa que aquilo é a prioridade número 1 na sua vida. Entendeu? Então eu paro para ver os comentários, daqui a pouquinho eu leio. Então, assim, se você tem 2 horas para estudar, priorize aquelas horas e no sentido, assim, de aconteça o que acontecer, eu vou estudar aquelas 2 horas. Se eu tiver que tirar qualquer outra coisa da minha vida, assim, qualquer outra coisa supérflua de fazer, né, que eu tenha que fazer, eu vou colocar o estudo no lugar dessa outra coisa, porque eu tenho esse compromisso. Isso é a prioridade número 1 na minha vida, entendeu? Então, isso vai ajudar muito que vocês... Vai fazer, né, com que vocês tenham esse compromisso. E, gente, ter esse compromisso em mente, fazer esse compromisso com você, vai fazer, assim, com que você tenha muita disciplina. Quem tem dificuldade com disciplina vai ajudar muito. E é melhor você estudar um pouquinho todos os dias do que você estudar um dia 8 horas, passar 10 dias sem estudar e depois estudar um outro dia 8 horas. É melhor estudar ali 2 horinhas todos os dias, né? Do que manter a constância, né? Manter o hábito de estudar, de sentar e estudar. Porque imagina, cada vez que você desaprende de estudar, você tem um processo novo de aprender a estudar, né? A cada vez que você interrompe esse processo, por isso que a gente sempre recomenda, né? Estude todos os dias, nem que seja ali que você tenha 1 hora, meia hora para estudar, estude todos os dias, tá? Então, vamos aqui para o terceiro. Tem uma... tá. Aí, você observando e priorizando, né? A gente chega no terceiro ponto aqui, que é definir, que você deve definir. Eu começo escrevendo com letra de forma e vou para cursiva, né? Definir a quantidade de tempo que pode ser dedicada aos estudos. Depois que você observa como é a sua rotina, como que você executa cada atividade, como que faz essa autoanálise, sabe? Esse diagnóstico de você mesmo, esse autodiagnóstico. Você vai ter condições de determinar uma meta de tempo, né? Na verdade, o tempo faz parte da composição da sua meta, né? Deixa eu reformular aqui. Você vai ter condições de dizer, eu hoje posso estudar 2 horas por dia, de verdade, real, oficial, sabe? Eu consigo estudar 2 horas por dia, com certeza. Não é algo que eu estou idealizando, é algo que realmente pode acontecer. E aí você define essa quantidade de horas, de minutos. Se você tiver só 30 minutos, não tem problema, sabe? Coloca lá 30 minutos. Eu lembro do exemplo do Lincoln Vitor, que foi o primeiro lugar no concurso de consultor técnico da Câmara Legislativa da área de enfermagem. Ele me falava que ele tinha uma carga horária semanal de trabalho, porque ele tinha 2 empregos, de 66 horas por semana. Gente, vocês têm noção, 66 horas por semana de trabalho. E daí,
Ele estudava 1 hora por dia, todos os dias, fizesse chuva, fizesse sol, caísse um raio no meio do quarto dele, do local de estudos dele. Ele estudava ali a 1 hora todos os dias, sabe? Era religiosamente. Ele identificou que tinha 1 hora para estudar e ele estudava ali 1 hora todos os dias. Então, como vocês podem ver, deu certo. A pessoa trabalhava 66 horas por semana e conseguiu ser aprovado num concurso super difícil em primeiro lugar, né? Fora que ele foi aprovado também para o cargo de consultor legislativo da área de saúde, acho que não dentro do número de vagas, mas assim, muito lá em cima, acho que 6ª ou 7ª posição. Então, assim, 2 concursos, né? Super difíceis. Trabalhando 66 horas por semana. Então, como vocês podem ver, se vocês fizerem, né, vamos recapitular aqui, fizerem a observação de como é a rotina de vocês, observando quanto tempo você gasta para cada atividade, vocês vão ter condições de estabelecer quanto tempo vocês têm por dia ou por semana, né? Faça essa conta também, por dia e por semana de estudo, né? Quanto tempo você tem. E também vocês vão ter condições de estabelecer o estudo como prioridade na vida de vocês. Eu vou dizer assim, que enquanto vocês não fizerem isso, não estabelecerem que o estudo, esse processo pelo qual você tem que passar para ser aprovado, não se tornar uma prioridade na sua vida, dificilmente vocês vão ter constância para estudar, não vão conseguir terminar um edital inteiro, não vão conseguir fazer aquele controle, sabe, de desempenho das questões. Então, é importantíssimo que vocês façam essas etapas para que vocês e priorizem, né, os estudos para que vocês consigam usar melhor o tempo de vocês nos estudos. Deixa eu voltar aqui só no chat, gente, rapidinho, porque senão eu vou perder muito. Muita gente coloca na lâmpadazinha, planejar o dia. Nossa, estou trabalhando e vem na live, a parada na OAB. Hoje fiquei trabalhando e não fui para a salinha estudar. Ainda não acabou o dia, que eu sempre digo, né? Às vezes os meus mentorados me mandam mensagem: não vou conseguir estudar hoje. Gente, não acabou o dia, não acabou o dia. Não é porque você estudava de manhã, que você não conseguiu estudar de manhã hoje, que o dia acabou, não vou mais conseguir. Pode ser, né, que você consiga à noite. Então, é sempre bom, claro, tem o mesmo horário ali, mas eventualidades vão acontecer. A gente não consegue controlar isso. Então, esteja preparado para esse tipo de eventualidade, né? Se eu não conseguir estudar no meu horário de estudo hoje, o que eu faço? Vou tentar em um outro horário, sabe? Nem que seja ali meia horinha só para manter a constância, sabe? Fazer ali uns 30 exercícios, 40, 50 exercícios, mas todos os dias é importantíssimo que vocês mantenham isso. A Jordana perguntou se vai ficar salva. Vai sim. Eu deixo a live salva por 1 semana aqui no IGTV, depois eu jogo lá pro YouTube. Compromisso comigo, disciplina, o Marcos falou, isso mesmo, a lâmpada. Mônica Lago, horas líquidas. Isso, é importantíssimo que ao estabelecer a quantidade de horas, muito bem lembrado, Mônica, a quantidade de horas que você vai dedicar aos estudos diariamente, que você pense em horas líquidas, tá, gente? O que são horas líquidas? Levantou para beber água, para o cronômetro. Levantou para ir ao banheiro, para o cronômetro. Levantou para ir à sala, conversar ou tomar o cafezinho. Quem estuda aí na sala de estudo sabe que tem aquele momento do cafezinho, para o cronômetro. Alguém te atrapalhou no momento que você está estudando? Fulano, só um pouquinho, para o cronômetro. E aí, quando vocês voltarem, liga o cronômetro de novo. São horas líquidas, para que a gente tenha uma contabilização real, né, assim, daquilo que a gente está fazendo. Tem muita gente que diz aí que estuda 12 horas, 13 horas, sei lá, 15 horas por dia, mas na verdade, assim, a pessoa senta para estudar, né, ou então vai para o local de estudos dela, mas não necessariamente ela está estudando 12 horas mesmo. Então, quanto mais preciso a gente for nessa questão de saber, de controlar quanto tempo a gente está estudando, mais real, né, a gente vai conseguir fazer o nosso planejamento e vai fazer com que as coisas funcionem. Deixa eu descer mais um pouco. Olá, eu tenho 5 horas, mas não sei distribuir esse tempo. Você pode me dar uma dica que fico muito atrapalhada?
Elisângela, você pode mandar depois essa pergunta pro direct, porque eu não vou conseguir responder aqui. Kenny, que bom que você dizer que o dia não acabou. Algo que só é óbvio depois que alguém pensa. Mas é isso mesmo, gente. Se você se propôs a estudar de manhã e não conseguiu, ainda tem o dia inteiro, né, pra fazer isso. Ai, toda hora que eu vou abrir o chat aqui, Bora continuar, então. E aí, a gente entra na quarta parte aqui. Quarto. Tenha metas. E, gente, essas metas, elas têm componentes bastante específicos. Componentes. Tempo, matéria e desafio. Sua meta pode ter vários outros componentes, mas esses são essenciais para que seja uma boa meta de estudo, sabe? Você tem que prever em quanto tempo você vai executar aquela meta que você está prevendo, né? Você tem que ter um referencial, né? Quando isso vai acontecer, né? Você tem que saber o que é que vai acontecer, essa parte da matéria, né? Qual é a matéria que eu vou estudar? Eu vou estudar direito constitucional por 1 hora no dia X. Vou estudar português por 30 minutos no dia X. Os meus alunos que fazem mentoria comigo para o Senado, a gente tem um período, a gente separa um período para estudar atualidades. Todos os dias as pessoas vão ler notícias sobre atualidades lá, conforme o tema que eu coloco no cronograma. Então tem que ser bem específico não, mas ter esses componentes. E além disso, a sua meta, ela tem que ser um pouco desafiadora também. Não é algo assim nem muito fácil e nem muito impossível de fazer, sabe? Desafiadora no sentido de ser real, sabe? Só de você colocar ali 2 ou 3 matérias para estudar por dia já é um desafio, né? Ou então algumas atividades, né? Atualidades, eu vou fazer as seguintes atividades no dia, digamos, né? Você está lá elaborando suas metas diárias da sua semana, digamos que segunda-feira você tem algumas atividades. E o estudo envolve atividades que não é só você sentar, abrir a aula e ler. Não é só você sentar, dar o play no vídeo e ficar assistindo o professor falar, né? O estudo, ele só é eficiente quando ele é ativo. Então, você vai precisar anotar, fazer seu material de estudo. Você vai precisar também fazer a leitura da lei seca. Então, isso deve estar no seu cronograma. Você também vai fazer alguns exercícios. E tudo isso são atividades que são separadas, né? Elas não acontecem simultaneamente. Então, você tem que colocar essas metas de forma separada, prevendo um tempo para cada uma dessas metas dentro do seu cronograma. Se você fizer isso, vai ficar muito mais fácil de você conseguir executar, né? E ter as metas é importantíssimo para quem tem essa rotina tão cheia de atividades como as pessoas que trabalham e estudam, né? São muitas atividades durante o dia e é importantíssimo que você tenha essas metas, porque senão fica solto, sabe? Você dizer assim, a seguinte frase: vou fazer o máximo que eu conseguir. Isso, infelizmente, não vai funcionar, porque senão o seu máximo, perigosamente, pode se tornar o mínimo que você poderia fazer, sabe? Às vezes você tem condições de estudar 2 horas por dia, mas quando você joga essa frase na sua cabeça, você começa a acreditar nessa frase, vou estudar meia hora por dia, você pode ter 50 horas, não 50 não, mas 8 horas por dia para estudar. Você só vai trabalhar ali com o seu mínimo, você vai tender, né? Nós, seres humanos, tendemos a economizar a energia, então você, biologicamente. Então você vai tender a fazer só aquela meia hora que você estabeleceu como meta, né? Vou estudar pelo menos ali
30 minutos por dia, aí fica uma coisa muito aberta, né? Você coloca ali pelo menos, fica estranho. Então, é interessante que você tenha tempos especificados, sabe? Vou estudar direito constitucional por 1 hora, vou fazer exercícios de direitos e garantias fundamentais por 30 minutos. Vou ler a Lei 8.112 do artigo 1º ao artigo 10º, sei lá, artigo 10 por 30 minutos, entendeu? Então, é importante que você sempre preveja aí nas suas metas tempo e especifique o que é que você vai fazer, né, naquela meta, né? Qual é a matéria que vai estar ali. E, além disso, que sejam coisas desafiadoras, né? Não vai nessa lógica aí, vou estudar no mínimo 30 minutos por dia, porque você vai tender a fazer o mínimo, tá? Bora lá. Deixa eu ler aqui os comentários. Elisângela, emocionada que você lê meu comentário. Eu tento ler de todo mundo, mas não tem nada disso de ficar emocionada, não. Tenho dificuldade de estudar muito tempo sem edital. O que fazer? Assim, uma coisa que eu fiz quando isso aconteceu, que foi em 2017, tá fugindo um pouquinho daqui do tema da live, mas eu vou comentar. Uma coisa que eu fiz foi procurar alguns concursos que tivesse matérias que iam cair na minha prova, sabe? Que eu já sabia, eu já tinha um edital, o edital foi suspenso, mas eu sabia que ia sair. E foi uma forma de eu conseguir, refrescar, sabe, as informações na minha cabeça, de me testar. Eu não estudava as matérias novas daqueles outros concursos que iam acontecer, matérias que não iam cair na minha prova, naquela minha prova objetivo, né, que era a prova de consultor legislativo. Eu fiz, acho que o concurso do STM e do STJ, mas o meu objetivo era acertar 100% dos assuntos que eram comuns naquela prova com a prova da CLDF, né? Então assim, eu não me dediquei em estudar as matérias que não iam cair lá na CLDF, tá? Eu fiz mais como teste mesmo, e isso ia me ajudando a ganhar várias experiências de prova. Então, é algo que você pode fazer. Se bem que hoje em dia não tá tão fácil fazer isso, porque não tá tendo concurso, por conta da pandemia, né? Marcos falou, colocar na minha planilha para eu estudar atualidades todos os dias me tirou da minha zona de conforto. E isso mesmo, Marcos. Quando a gente se propõe... Porque, assim, essa disciplina é uma construção, né? Não dá para você sentar em um dia, ler algumas aulas e ficar sabendo tudo de atualidades, né? Isso é algo que está acontecendo até o dia da sua prova. Então, você tem que estar informado ali todos os dias. Aí a gente, normalmente, na mentoria, separa um dia para cultura, outro dia para economia, outro dia para política internacional e assim vai, sabe? Conforme os temas que estão descritos lá no edital. Meu problema é chegar em casa com a mente cansada e não consigo estudar direito. Pedro, você já experimentou estudar de manhã? Eu adorava estudar de manhã. Tanto que eu vou contar daqui a pouquinho um pouco da minha rotina de estudos em relação ao meu trabalho, né? Mas é algo que você pode fazer, sabe? Tentar, como você já vem cansado do dia a dia, tentar dormir mais cedo e acordar bem mais cedo do que você costuma acordar e estudar naquele período ali até o horário que você tem que ir para o seu trabalho. É algo que vai te ajudar muito, você já vai começar o seu dia, assim, cumprindo suas metas. Não tem coisa melhor, assim, não tem mensagem melhor que você pode passar para você mesmo de que o estudo é uma prioridade do que você já começar o dia cumprindo suas metas em relação ao estudo. Isso ajuda muito. Bora lá. Continuar aqui. Queria fazer um pedido para vocês. Se vocês estiverem gostando da live e acharem que pode contribuir com algum colega que esteja estudando para concurso, vou pedir, tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Aqui, deixa eu colocar aqui o dedo. Eu não consigo mexer aqui. Mas é bem aqui embaixo, ao lado da caixinha de perguntas, tem um aviãozinho. Se vocês puderem mandar para as 3 primeiras pessoas, quando vocês apertarem aí, vão aparecer várias pessoinhas. Se vocês puderem mandar para as 3 primeiras pessoas, vai ficar ótimo. E digitem feito aí, depois que vocês fizerem isso. Bora lá. Continuar.
O quinto ponto aqui que você tem que considerar. Descubra. Lembra que eu falei que ia ajudar lá na frente da nossa conversa aquela observação da sua rotina, sabe? Dentro da sua rotina, horários que podem ser melhor aproveitados no estudo. Aproveitados. Normalmente, gente, esses horários é aquele que eu falei, que eu acabei de falar pro Pedro, sabe? Aquela dica que eu dei de acordar mais cedo. Se você chega muito exausto do trabalho em casa, eu acho que isso vai te ajudar muito, sabe? Você aprender a dormir mais cedo para acordar mais cedo e estudar antes de começar a sua rotina normal do dia a dia. Experimente fazer isso um dia, vocês vão ver, vocês vão se sentir motivados em cumprir as metas de vocês nos outros dias, nas outras semanas, sabe? É muito motivador e funciona muito, porque vocês vão ver assim, um ganho de vocês estarem avançando no conteúdo. Eu acho que a maior aflição de quem estuda e trabalha é assim, quando a gente demora muito, sabe? A gente demora muito para avançar no conteúdo, porque imagina, a gente só tem às vezes ali 4 horas, 3 horas, 2 horas para estudar. Então, é muito assim, é muito difícil, né? A gente passar o dia inteiro trabalhando, chegar em casa ou ir para a sala de estudos, estudar. Então, experimente fazer isso de manhã, sabe? Seu corpo vai estar mais descansado, sua mente vai estar mais livre, assim, mais limpa, sabe? Para que vocês consigam produzir melhor e fazer, assim, é o melhor horário, sabe, de vocês, esse horário da manhã. Então, experimente fazer isso, principalmente se você tem esse problema de chegar muito exausto do trabalho, porque tem muitos trabalhos que exigem muito da gente, né? A Ana Maria mandou, obrigada, Ana Maria, Riane, Josane, muito obrigada por enviar, por compartilhar a live aí com os colegas. Outro horário que vocês podem usar, e esses próximos que eu vou falar é para ganhar tempo mesmo, tá? O horário de almoço, né? Observe ali quanto tempo, ninguém tem só que, assim, normalmente as pessoas que trabalham têm ali no mínimo 1 hora de almoço, né? Isso é uma determinação legal até, principalmente quem tem CLT, né? Eu acho que até mudou isso, mas ali você tem uma quantidade mínima de tempo para você almoçar, né? Então, que tal você pegar um pouquinho ali daquele tempo, sei lá, 20% daquele tempo que você tem para almoçar e você usar esse tempo para você estudar, nem que seja para ler alguns artigos da lei, fazer alguns exercícios, fazer a revisão de alguma coisa, de alguma matéria, sabe? O mais interessante disso, quando você identificar que você consegue ali pegar 15 minutos do seu almoço para estudar todos os dias, é que você escreva lá no seu cronograma. Nos 15 minutos do almoço eu vou fazer X coisa. Vão ser exercícios, vão ser revisões, vai ser a leitura de lei seca, ou vai ser a leitura de um capítulo, enfim. Arranjem aí esse tempo no almoço, sei lá, pode ser 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, sabe? Eu acho que não fica desconfortável para ninguém, sabe? Tenho 1 hora para almoçar, vou tirar 15 minutos do meu almoço. Não é possível, assim, não é possível que você não consiga esses 15 minutos. Faça esse exercício amanhã mesmo, sabe? Quem aí já está em trabalho presencial, faça esse exercício amanhã. O que acontece se eu tirar esses 15 minutos do meu almoço para eu fazer isso, para eu estudar
para escutar um podcast de atualidades, né? Tem milhares, assim, a internet é maravilhosa, né? Tem milhares de podcasts sobre atualidades, com reflexões super interessantes. Tem YouTube também, né? Para vocês estudarem essa parte de atualidades. Às vezes vocês estão com dúvida em alguma matéria, estão com dificuldade em alguma matéria e precisam ver a videoaula daquela matéria de novo. Vocês podem colocar nesse horário. Vocês vão ver que vocês vão ter um ganho de aprendizagem muito grande, assim. Apesar de serem apenas 15 minutos, vocês vão ver que vocês vão conseguir ter uma agilidade ali, um ganho de produtividade nos estudos, naqueles 15 minutinhos diários, né? No final da semana, 15 minutinhos diários vai dar mais de 1 hora, né? 1 hora e meia, mais ou menos, de estudo a mais por semana. Então, pensem nisso. Deixa eu... E outro momento que vocês podem usar para aproveitar melhor o tempo e para ganhar tempo é o deslocamento, né? Principalmente se o deslocamento de vocês é feito por transporte coletivo. Vocês vão conseguir ler, né? Porque aumenta as possibilidades. Vocês vão conseguir fazer questões, os bancos de questões hoje têm aplicativo, então vocês vão conseguir resolver questões naquele tempo de deslocamento. Vão conseguir escutar um podcast também, né? Por que não? Vão conseguir rever alguma aula, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco do almoço, alguma aula que vocês tenham muita dificuldade, que vocês precisem ver de novo. Vão conseguir fazer uma leitura de lei seca, vão conseguir fazer uma revisão. Então, aproveite esse tempo, né? Que você, teoricamente, estaria ali ocioso, mas que você consegue fazer essas atividades que são mais transversais em relação ao estudo, né? Não é aquele estudo de você sentar e começar a ler a aula e fazer as anotações, né? Desde que não seja isso, porque realmente fica inviável você fazer isso dentro de do transporte coletivo, mas se for essas atividades que eu acabei de citar, você vai conseguir fazer sim. E se você o seu deslocamento é conduzido por você mesmo, no carro, bicicleta, moto, acho que moto não pode, né? Mas você pode, né, usar o fone de ouvido, escutar uma aula, escutar um podcast. Então, assim, pense em formas que formas de estudar que podem ser aproveitadas nesses momentos que, teoricamente, vocês estariam ociosos, tá? Vamos agora para o próximo. E essas informações, essas últimas informações que eu falei, elas estão todas no material que eu vou deixar lá no grupo do Telegram assim que a live acabar, tá? Então, não se preocupe que vão estar lá. Eu não anotei aqui, porque senão a gente vai perder mais tempo. Sexto, nunca deixe de dormir para estudar. Claro, gente, eu tô falando assim do seu sono, da sua necessidade de dormir natural, né? De biológica mesmo, né? De todos os dias dormir ali. Tem gente que são 8 horas, gente que são 7 horas, vai variando de pessoa para pessoa. Mas supra essa sua necessidade de sono realmente, sabe? Porque o sono, qualquer livro de aprendizagem ou qualquer livro de aprendizagem ou de neurociência que vocês forem ler, vão descrever, né? Livros científicos dizem que o sono profundo, ele é fundamental no processo de aprendizagem, porque é nesse momento que as informações saem da sua memória de curto prazo e são fixadas na memória de longo prazo. Então, é importantíssimo que vocês durmam bem, tá? Então, nunca se privem de dormir por conta dos estudos. Eu tenho que estudar, vou dormir só 2 horas, 3 horas por noite. Isso não vai funcionar, isso não vai funcionar no longo prazo. Vai chegar uma hora que vocês vão pifar, tá? O cérebro de vocês vai pifar. Então, nunca deixe de dormir. Nunca, para estudar não, tá? E aí, a gente vai pro próximo ponto, 7º. Sempre faça um planejamento. O nunca e o sempre aqui, né? Sendo bem úteis.
concurseiro que é concurseiro sabe que sempre tem alerta com essas palavras, mas aqui elas vão funcionar bem, o nunca e o sempre. Sempre tenha um planejamento, além de você estabelecer aquelas suas metas, né? No seu planejamento que você vai organizar aquelas metas, né? No seu dia, na sua semana, no seu mês. Então é importantíssimo que você tenha um planejamento. Na live da semana passada a gente falou sobre ferramentas de cronograma de estudos, né? E, gente, não foquem na ferramenta, foquem na estratégia de vocês. O planejamento de vocês não é pegar um monte de matéria e jogar lá no papel, sabe? E tentar fazer. Tem que ter uma estratégia ali, sabe? Sempre se perguntem e sempre façam essa pergunta: por que eu vou jogar essa matéria para estudar antes dessa outra? Por que eu tenho que fazer revisões? Eu tenho necessidade de fazer revisões com mais periodicidade? Ou tá tranquilo? Por que eu tenho que estudar essa matéria de novo? Porque, sabe, sempre vão se perguntando, vão pensando mesmo de forma estratégica, sabe? Não é só pegar um bolo de coisa, de metas e jogar lá no planejamento. E voltando à questão das ferramentas, a estratégia é mais importante do que a ferramenta. Não importa se você fez o seu planejamento no Excel, no Word, numa agenda, num caderno velho, não importa. O importante é que ele seja escrito e que haja uma estratégia por trás dele, né? E a estratégia, ela sempre tem um ponto de chegada, né? E esse ponto de chegada, ele é bem específico, ele não é geral, assim, eu quero passar num concurso. Qualquer um serve, se você for nessa linha, você não vai fazer o que é necessário porque esse ponto não está tão específico, sabe? Você não sabe nem para onde você quer ir. Então, pense nesse ponto específico onde você quer chegar, aonde você quer chegar e quais são os caminhos que você pode trilhar e traçar até esse ponto específico, tá? Então, pense bem nessa questão, né? De que ferramenta não é o mais importante é a estratégia mesmo. E que não é só pegar um amontoado de matérias e jogar para estudar, né? Tem que ter ali uma estratégia por trás, né? Uma coisa para ficar mais clara, essa questão da estratégia. Eu estudo todas as matérias que vão cair no meu concurso durante a semana ou eu estudo algumas, eu escolho algumas, né? E aí você vai pensando, o que vai acontecer se eu estudar todas na semana? Eu não vou conseguir avançar nos conteúdos de uma vez, né? Vai ficar muito confuso, né? Imagina, a cada 50 minutos você trocar de matéria. Eu acho que não fica tão interessante, né? Porque imagina, cada vez que você troca de matéria, no seu cérebro você vai abrir uma caixinha, né? E demora ali uns 20 minutos para sua caixinha pegar no tranco daquela matéria. Quando você vê, só falta meia hora para acabar o tempo da matéria, já tem que trocar. Então, eu acho que não é muito interessante. Você acaba perdendo tempo, acaba perdendo qualidade ali de estudo mesmo, né? Porque demora, quando você troca de uma matéria para outra, demora até você engrenar mesmo ali naquele assunto, naquela matéria. Além de demorar avançar nos conteúdos. Então, vai dando essa quebra de unidade. Então, vá pensando dessa forma, sabe? Estrategicamente. Passando esse ponto do planejamento, a gente pode fazer uma live, inclusive, só sobre planejamento, né? É que o tema não é esse, né? É só um alerta. Aqui. 8º ponto, registre as informações. Gente, só faltam 10 minutos, Jesus. Bora lá. O que é registrar as informações? Qual professor você usou para estudar aquele assunto? Qual livro? Anote isso, gente. Tenha, assim, bem esquematizado, porque se você tiver dificuldade naquele assunto depois, você já vai ter isso mapeado, sabe? Já estudei com esse professor, não dá certo. Vou ter que estudar
com outro, vou ter que procurar outro. Registre quanto tempo você levou, se você realmente cumpriu aquela carga horária que você se propôs. Registre qual o seu número de acertos, seu número de erros nas questões, para que você tenha um controle do seu desempenho, né? Tenha um histórico, para que você saiba exatamente onde você deve agir. Quando você identificar que seu desempenho não está tão interessante numa matéria, você vai saber exatamente, digamos, seu desempenho não está bom em direito constitucional. Só que o seu único problema é a matéria de direitos políticos, entendeu? Se você for fazendo esse controle de cada pontinho, de cada tópico, você vai saber exatamente aonde agir, né? Como agir, quando for necessário fazer esse refinamento, né? Aparar as arestas para o concurso que vocês vão fazer. O pessoal está perguntando do grupo do Telegram. Gente, o link está na descrição lá da minha biografia. Tem um link lá, aí vocês vão entrar, aí vão abrir vários links. Acho que o link do Telegram é o primeiro, então é só clicar lá que vocês vão conseguir entrar lá. Lembrando, vai ter o resumo da live lá no grupo do Telegram. Vamos para o próximo ponto, que ainda faltam 3. E só temos 10 minutos. 9. Seja simples. Isso mesmo, gente. Seja simples. Simples assim, né? Sendo redundante. Você não precisa de um estojo de 500 cores da Stabilo para você estudar bem. Seja simples, sabe? Observe das ferramentas que vocês usam, quais são, por que ela é importante para o seu uso ali? Tá fazendo alguma diferença? Tá dando produtividade para o seu estudo? Sabe? Se faça essa pergunta, que ganho eu vou ter se eu usar a ferramenta X? Aí você faz a segunda pergunta. Esse ganho é maior do que a burocracia para usar a ferramenta? Né? Se o ganho for maior, acho que vale a pena. Se for menor, acho que não vale a pena, né? Só ali perfumaria nos seus estudos. Então sempre observe isso, sabe? Você não precisa complicar, sabe, gente? É simples mesmo. Seu caderno, sua caneta, às vezes 2 ou 3 cores, vai resolver ali o problema do destaque que você tem que fazer. Uma cor de marca-texto. Tem gente que gosta de categorizar o marca-texto. Eu não gosto muito porque fica parecendo... É mais uma informação para você gravar. Além de decorar a matéria, vai ter que decorar o que cada cor significa. Então, assim, seja simples, não precisa complicar muito essa coisa do estudo, não, sabe? E principalmente se essa questão das ferramentas estiver impactando no seu tempo, né? Porque, lembrando, quem estuda e trabalha, a coisa que a pessoa menos tem é tempo. Então, observe isso, tá? Opa. Acho que a gente pulou algum. Ou repetir. Enfim. Em tempos de home office. Muita gente, e eu fiz algumas consultorias com algumas pessoas que me relataram o problema do home office. O home office está consumindo assim a pessoa e ela simplesmente não consegue estudar porque ela passa o dia inteiro trabalhando, né? 24 horas por dia online, as pessoas perguntando por ela, chamando por ela no WhatsApp, marcando reunião 9 horas da noite. E o meu conselho em relação ao home office é que você estabeleça limites, sabe? Eu só estou disponível, né, no meu trabalho, no horário que você tem que estar disponível, sabe? Depois disso, desliga o celular do trabalho, não responde mais mensagem. Lembre-se, muita gente, inclusive, está estudando para sair do trabalho atual, que foi o meu caso em algum momento da minha vida. Então, lembre-se qual é a sua prioridade, sabe? Sempre que o trabalho estiver consumindo todo o seu tempo disponível, lembre-se ali qual é a sua prioridade. Sua prioridade é estudar? Então, beleza, vou trabalhar, meu horário de trabalho é esse.
8 da manhã até, sei lá, 16 horas. E aí vai depender de como você vai se organizar com o seu chefe. Ele também não vai poder te exigir um esforço sobre-humano, né, para fazer as coisas. Precisa existir ali um equilíbrio. E eu acho que a gente tem essa dificuldade de ser assertivo, sabe, na hora de estabelecer limites. Fulano, eu não tenho condições de ficar 24 horas por dia disponível para o home office. Inclusive, seu contrato ele não deve nem permitir esse tipo de situação. Então, quem tiver como ter um celular só para tratar das coisas do trabalho, isso vai ajudar bastante, porque você acabou o seu horário, desligou o celular, vá cuidar da sua vida, sabe? Muita gente aqui, inclusive, além do trabalho, tem as atividades domésticas, tem filhos para cuidar, sabe? Então, é preciso existir esses limites. E esses limites, gente, falando até de uma perspectiva mais... Tem que partir da gente também, sabe? Como trabalhador. O home office, ele tem esse grande defeito, né? De desarticular as pessoas. Então, acaba que a gente vai meio que perdendo a força, sabe? Porque a gente não tá junto com o nosso colega que tá passando pela mesma situação, às vezes. E então é interessante que a gente tenha essa postura de ser assertivo mesmo, sabe? De impor limites. Meu horário é de tal a tal. Ou então, eu não consigo te entregar essa tarefa nesse tempo que você está me disponibilizando. A gente tem que conversar, tem que negociar, tem que aprender a negociar essas coisas, porque senão, quando a gente vai estar, né, trabalhando 24 horas por dia. E eu acho que isso não é justo. Acho não, tenho certeza. Então, gente, bora fazer uma recapitulação aqui antes que o Instagram derrube a live, do que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que a chave para estudar e trabalhar, né, para que você consiga ter uma rotina sustentável e produtiva de trabalho e estudo, a chave de tudo isso é a organização de duas coisas, de tempo e recursos. Eu lembrei o que eu pulei, para que vocês... Eu nem vou anotar, porque senão não vai dar tempo, eu lembrei. Dessa parte de recursos. No dia anterior, organize o seu material, tá? Seu material de estudos. Antes de você estudar, vai ajudar muito. Você vai gastar ali 5 minutinhos, mas vai dar um ganho muito grande no dia seguinte. Então, vamos continuar com a recapitulação. A chave para estudar, mesmo trabalhando, é a organização de tempo e recursos. Identificar e programar quanto tempo nós teremos e quanto tempo nós realmente vamos conseguir estudar a cada dia, a cada semana. A gente aprendeu as características de uma boa meta de estudos, né, que deve envolver o tempo e a descrição daquilo que você vai fazer. Se você vai estudar a matéria X, se você vai fazer exercício, se você vai fazer revisão, se você vai fazer leitura de lei seca, enfim. A importância do sono, a gente aprendeu que aqui também, que a gente não pode parar de dormir só para estudar, né? Então, isso não é sustentável de forma alguma, vai dar problema aí na saúde de vocês, então não façam isso. E a gente aprendeu algumas formas de ganhar tempo, né, no dia a dia, lá, aproveitando o horário do almoço, aproveitando os seus momentos de deslocamento, aprendendo que a gente às vezes tem que se desafiar mesmo, né? Às vezes tem que dormir mais cedo para conseguir acordar mais cedo e já começar o dia estudando e cumprindo o cronograma. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Vou deixar o resumo da live lá no Telegram, lembrando que o link do grupo do Telegram tá lá na minha biografia do Instagram. Quem não conseguir achar, pode me mandar direct também, que eu ajudo vocês. Muito obrigada, até quinta que vem, tá? Toda quinta nós estamos aqui fazendo uma live. E muito obrigada pela presença de vocês, até a próxima. Pena que não deu para responder todo mundo.